O livro de Marcos, capítulo 9, o versículo 20. E quero também ler para vocês o versículo 22. E eles trouxeram, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. O versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que me chama mais atenção nesta passagem é de uma criança. Uma criança. Uma criança. Levada até o Senhor Jesus Cristo. Mas não qualquer criança. Uma criança possessa por espírito demoníaco. Pastor, como pode uma criança carregar no seu corpo tamanhas entidades malignas, que esta criança, antes do pai levar esta criança a Jesus, este pai desesperado leva essa criança aos discípulos. E os discípulos oraram, intercederam, clamaram o nome de Jesus por aquela criança. E a oração dos discípulos não funcionou naquela criança. É o que mais me chama a atenção. 2 episódios a ser observado. Primeiro, a oração dos discípulos não foram eficazes naquela criança. Segundo, era uma criança. E terceiro, nada foi resolvido. O pai, decepcionado, leva esta criança até o Mestre, o nosso Cristo, e diz: Senhor, levei até os teus discípulos e nada puderam fazer. E Jesus chama os discípulos e dá uma bronca nos discípulos. Ô geração incrédula! Quantas crianças nos dias de hoje estão possessas por demônios? Igreja de Cristo, não desconheça a palavra de Deus. Não importa ser criança, não importa ser pessoas idosas, não importa ser um bebê, é um corpo. E tudo que Satanás precisa é de um corpo. E o pior, crianças. A maior dificuldade hoje que a igreja tem de entender é como funciona o mundo espiritual nas crianças. Porque essas crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Vocês sabiam? Pode conversar com alguém que é homossexual, que é alguém que é lésbica, ou que é alguém que pratica e que vive nessa prática. Pergunta para essas pessoas quando o desejo no coração deles ou delas começou. Naturalmente, ouvirá muitas respostas, que foi num período que eram criança.
Era no período que eles tinham 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. É aonde foi injetado no coração dessas crianças os desejos e desejos opostos. O diabo não está para brincar. Aquela criança, ela, por carregar espíritos malignos, e o próprio pai confessa para Jesus que tinha momento que essa criança se lançava no fogo, se lançava na água, caía, espumava, com atitudes sobrenaturais. Igreja, os nossos olhos espirituais precisam se abrir mais para esta área. Os nossos olhos espirituais precisam estar atentos a esta área. Quantas e quantas orações não funcionam? Como a oração daqueles discípulos. Quantas das vezes, a orar em crianças, a orar em adultos, a orar em pessoas idosas, e parece que a oração não funciona. As igrejas, sem exceção, estão sendo bombardeadas no campo espiritual de tal forma que nós não percebemos, porque simplesmente a nossa vida espiritual adormece espiritualmente. Isto é uma área complexa, uma área difícil, uma área perigosíssima. E são poucos o que tem coragem de adentrar esta área, o mundo espiritual. A dimensão espiritual aonde Satanás atua fortemente. E muitas das vezes o cristão, ele está tímido, covarde, com medo. Porque para adentrar esta área requer uma preparação espiritual, uma vida com Deus, uma vida de consagração, um preço a pagar. Os discípulos foram, oraram e não tiveram êxito. E o próprio Jesus fala, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Você não tem nem jejuado. Você não tem nem colocado a sua vida diante do Senhor, alinhado a sua vida com a palavra de Deus. Por isso que não tem funcionado as suas orações. Por isso que você não tem visto sinais de Deus na sua vida. Uma igreja que dorme. Uma igreja de multidão que não se vê sinais. Que não se vê a manifestação do poder de Deus, a qual o nome do nosso Cristo seja glorificado. O que é que está acontecendo? É este evangelho? Que a palavra fala? De maneira e hipótese alguma. Este evangelho tem um preço. E é o amor pelas almas. É a renúncia do nosso coração. Os demônios, ele não respeita o homem, mas a autoridade de Deus no homem. E esta autoridade, ela é adquirida com uma vida alinhada na palavra de Cristo. Que Deus abençoe.